Muito boa noite, meus amigos da nossa programação do nosso Facebook ao vivo. Eu quero tratar aqui com vocês algo muito interessante até. Algo interessante, algo que também mexe com muitas coisas, mexe com as pessoas. E é um assunto também que tem que ser bem delicado de se falar. Primeiramente, eu vou dizer a você como cristão, como cristão, eu sou a favor da pena de morte. Veja como que o assunto é delicado. Às vezes as pessoas falam, nossa, uma pessoa que vai na igreja, uma pessoa que fala de Deus, que não sei o quê, é a favor da pena da morte, sendo que Deus é amor, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Deus mesmo. Estamos de novo? Então, eu quero mostrar para vocês, através da palavra de Deus, o que a Bíblia fala com relação à pena de morte. Eu sou a favor, realmente sim, da pena de morte. É um assunto delicado? Sim, é um assunto delicado. Mas hoje nós vemos que nós estamos vivendo hoje num país, não somente no país como no mundo, vivemos numa vida hoje que as pessoas estão morrendo de que as pessoas estão morrendo hoje em dia a troco de nada. A troco de nada. Estupro, pedofilia, assassinatos, homicídios. São coisas que, se você olhar, está aumentando dia após dia. Nem a polícia mais consegue controlar. Porque o homem, a pessoa, ela se tornou com um coração muito maldosa demais. Já acabou aquela semelhança entre a imagem de Deus. O homem simplesmente vai lá. Aí o homem simplesmente vai lá, mata, pronto, e fica por isso mesmo. Por quê? Porque a lei hoje, é uma lei no nosso país, é uma lei muito fraca. É uma lei que ela não tem força nenhuma. E quando é para alguém fazer uma lei que realmente venha a favor do povo, a favor da pessoa de bem, certo? Ela não tem força. Quando se trata de falar, por exemplo, vamos implantar a pena de morte no país, no Brasil, muitos têm medo de implantar isso daí. E eu vou falar por quê. Sabe por que tem medo? Sabe por quê? Porque tem medo de criar o mesmo crime, de cometer o mesmo crime. Estão compreendendo? Então eu vou mostrar aqui para você, você que é cristão, você que é uma pessoa de fé, você que é cristão, você que é uma pessoa que tem uma vida até com Deus, e você acha que a pena de morte é pecado. Então quer dizer, já hoje uma pessoa falou para mim no grupo do WhatsApp, diz que a letra, não sei o que a palavra mata, que não sei o que Deus perdoa, e que nós devemos dobrar os nossos joelhos para orar pelos nossos inimigos. Vem cá, de que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Pessoal, você que é cristão, você que é da fé, quando a Bíblia fala, quando Jesus falou que nós devemos orar pelos nossos inimigos, ele falou que nós devemos orar pelas aquelas pessoas que nos perseguem, pelas aquelas pessoas que cometem falcatrua contra nós, pelas aquelas pessoas que fazem fofoca da gente, pelas aquelas pessoas que só querem puxar teu tapete, pelas aquelas pessoas que querem te arruinar no seu trabalho, pelas aquelas pessoas, esses são os nossos inimigos. E os inimigos são espirituais, porque a nossa luta não é nem contra o sangue e nem contra a carne. É como a Bíblia fala, a nossa luta é contra as potestades demoníacas, espíritos malignos. São espíritos que entram na vida de uma pessoa para te prejudicar. Isso quando se trata com relação à fé, com relação a Jesus, com relação ao cristianismo. Mas a Bíblia não fala que você, devemos orar pelo homicida,
pelo assassino, pelo estuprador, pelo pedófilo. A Bíblia não fala que nós devemos... A Bíblia não fala que eu tenho que dobrar o joelho e pedir, e ainda, pensa, que quando o cara falou que nós devemos perdoar. Então quer dizer, com todo o meu respeito, então quer dizer que se a esposa desse camarada fosse estuprada, ele tem que ir lá ainda perdoar ainda? Ou se alguém mata alguém da família dele, ele tem que ainda perdoar? Quem perdoa é Deus, meu camarada. Estão entendendo? Quem perdoa é Deus. Certo? Nós devemos perdoar sim. Mas os nossos inimigos, os que nos perseguem, esses aí não são nossos inimigos. Não é só o meu inimigo, não é só o teu inimigo. Ele é o inimigo do povo, é o inimigo da nação, ele é o inimigo da lei, é o inimigo da polícia. Estão compreendendo? Olha a diferença. Olha só a diferença. Então eu vou mostrar rapidinho agora para vocês aqui. Eu gostaria que estivesse parceiro, que às vezes a transmissão sai um pouco fora, certo? Mas eu vou começar. Então eu vou mostrar aqui para você, no livro de Romanos, capítulo 13, vou ler do versículo 1 ao 5. Vou mostrar aqui para você. Com relação dentro da palavra de Deus. Então não é eu que estou falando, não puxei internet e nada. Não, eu estou indo pela palavra de Deus. Como eu falei, eu sou a favor da pena de morte. Certo? Aí quando você se converte, entra aquela, sabe, aquela ponto de interrogação. E agora? Como que fica o meu pensamento com relação a isso? Aí, meu camarada, quando você começa a procurar, quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a meditar na Bíblia, Deus começa a te mostrar, certo? Dentro da palavra de Deus, aquelas perguntas que você necessita. E eu encontrei. Tanto é que se você for ver aí no título, eu coloquei aí Romanos, onde que fala sobre a pena de morte, além de Romanos, que eu vou ler aqui. Então você veja aí, que aí no título tem até o livro, e o versículo, e o capítulo até, aonde que fala com relação à pena de morte. Então vamos lá, Romanos capítulo 13, versículo 1 até o 5. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e às autoridades que foram ordenadas por Deus. Então, toda alma está sujeita às autoridades. Eu, você, qualquer pessoa, nós estamos sujeitos a qualquer tipo de autoridade. Tudo que está acima de nós é uma autoridade. A polícia é uma autoridade, a lei é uma autoridade, certo? Até o político é uma autoridade, porque está acima de nós. Embora que temos a corrupção, mas você vê, o que está acima deles também tem autoridade. Então, Deus criou as autoridades. Então Deus constituiu todas as autoridades, certo? Tudo que temos aqui é constituído por Deus. Cabe ao homem levar isso em consideração e fazer a coisa certa. Estão entendendo? Fazer a coisa certa. Por isso quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Ou seja, se você resiste a uma autoridade, meu camarada, você também está resistindo a Deus. E você terá a mesma condenação. Olha só que forte isso. Porque os magistrados não são terror para as boas obras e nem para as más obras. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Eu vou ler de novo. Porque os magistrados não são terror para as boas obras. Ou seja, a polícia, a lei, a justiça, não é uma autoridade que você tem, por você só... Então a autoridade criada por Deus não é o terror para as pessoas de bem. Ela tem que ser terror para as pessoas que fazem o mal, que praticam a maldade. Porque ele é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois
não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que eles estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ou seja, se você é uma pessoa, certo? Você é uma pessoa que você não quer ter problema lá na frente com alguma autoridade, você que não quer ter problema lá na frente, por exemplo, com polícia, com juiz ou com lei, então pratica as boas obras. Não é mesmo? Então, para que você vai querer roubar? Para que você vai querer matar? Para que você vai querer estuprar se você não quer? Estão compreendendo? Se você não quer ter dor de cabeça com a autoridade, então para que você vai querer aprontar? Pensa. Por isso é que a autoridade foi constituída por Deus, criada por Deus, para que ela seja o terror das pessoas que praticam o mal, das pessoas que roubam, das pessoas que praticam maldade, que mata, comete violência contra o próprio ser humano. Por que você vai ter dor de cabeça? Digamos que é criada a pena de morte no país, no nosso Brasil. Aí a pena de morte ela vai justamente naquela veia. Todo aquele que é assassino, todo aquele que é homicida, todos estupradores e pedófilos terão sim a pena de morte. Que são crimes mais graves. Eu não falo crimes de tráfico de drogas, não falo crime de tráfico disso, tráfico daquilo, não. Estou falando crimes graves. Crimes que uma pessoa leva a cometer castigo com uma outra pessoa, a ponto de matar uma outra pessoa. Porque quando uma pessoa morre, assassinado, não destrói só aquela pessoa, destrói uma família inteira. Destrói uma família inteira. Você não vê o caso da moça aí, dessa menina aí, agora esqueci o nome dela, que você tem acompanhado, nós temos acompanhado aí nas telejornais. A menina foi morta, mataram ela, e por incrível que pareça, se não me engano, ainda pegaram, como dizem, que foi ainda por engano, quer dizer, morreu inocente. Não que a outra pessoa deveria ir no lugar, mas por quê? Porque morreram. Vê, agora me diz, como é que está essa família? Você acha que vai esquecer? Não vai. Ninguém esquece um crime. Ninguém esquece quando uma pessoa lá, acabar de matar o meu irmão, a minha irmã, meu pai, minha mãe, meu primo, um amigo meu. Ninguém vai esquecer. Ninguém. Ninguém esquece. Aí tem gente que ainda fala, por que Deus, daí coloca a culpa em Deus, por que Deus deixa isso acontecer? Aí reclama, por que Deus deixa isso acontecer? Por que Deus deixou isso? A culpa não é de Deus, meu amigo, minha amiga. Deus já constituiu uma autoridade aqui, cabe ao homem criar essas leis. É só ele criar a lei, pronto, e fim de papo. Se esse homem resolve criar a lei da pena de morte no país, uma pessoa antes de cometer algum crime, ela vai pensar 1000 vezes, porque ela sabe que se ela matar ou cometer uma violência, ela sabe que se ela for pega, ela vai ter a mesma condenação. Ela vai morrer também. É bíblico. É como aconteceu com Paulo. Paulo teve uma situação que lá na lei dos judeus existiria pena de morte. Ele diz assim em Atos 25:11, ele diz bem assim, se fiz algum agravo, ou seja, se cometi algum crime, se fiz algum erro, sabe, daqueles fortes, ou cometi alguma coisa digna de morte, ou seja, porque estavam querendo levar ele à morte, então ele falou, não, se eu cometi algum crime que me leva à pena de morte, não recuso a morrer, quer dizer, ele nem se recusou. Eu não vou me recusar, porque ele sabia que a lei dos judeus, naquela época, a lei dos judeus, que se tivesse cometido tais crimes, seriam crimes de pena de morte. Como estavam sendo perseguidos, então, por quê? Porque Paulo, ele sabia daquelas leis ali.
Ele sabia. Por isso que, quando é criada uma lei constituída por Deus, todo homem vai estar ciente das coisas. É a mesma coisa aí do trânsito. Tá lá, já fala, proibido usar celular no volante. Proibido dirigir sem carteira. É multa, é isso, é aquilo. Mas mesmo assim, a pessoa sabe que não pode, mas ela está com o celular. A hora que ela cair numa blitz e você pega pelo celular, ela vai reclamar? Ela não tem direito de reclamar. Por quê? Porque ela caiu na lei. É uma lei constituída por Deus. Por quê? Por que é uma lei constituída até por Deus? Por quê? Porque sabe que um celular no volante atrapalha a vida de quem está dirigindo. E é onde que acontece a maioria dos acidentes. E a maioria dos acidentes causa morte. E muitos desses que morrem nos acidentes causados pelo outro que usou o celular, não acontece nada. Não acontece absolutamente nada. Quer dizer, foi errado, dirigiu errado, e ainda cometeu erro, cometeu acidente que causou até morte. Então Paulo era ciente disso. É que nem ele falou aqui, falou para os judeus, não, se vocês estão me condenando a algo que me leve até a pena de morte, então me leve, eu não vou me recusar, porque eu conheço as leis, eu sei o que eu devo fazer. Então ele era ciente, então ele sabia. É a mesma coisa eu. Eu tenho meu celular, levo no meu carro meu celular e tudo. Só que eu sei que se o meu celular tocar, ou eu atendo, ou então eu espero atender depois. Ou eu retorno a ligação, sei lá. Mas eu sou ciente de que se eu pegar o celular na hora que eu estou dirigindo, eu vou já estar cometendo crime. Já vou estar cometendo crime. Então a lei constituída por Deus é isso, para que a pessoa, ela se toque, ela tenha uma sã consciência da sua vida, que ela tem que respeitar essas leis. E se ela desrespeitar essas leis, aí ela tem que ser, sim, tem que ser condenada, tem que ter a sua condenação, tem que pagar por aquilo que ela fez, porque ela passou por cima da lei. Se a lei constituiu tal coisa, vai ter que fazer, fim de papo. É questão de colocar a pessoa no eixo, é questão de fazer as coisas certas. Por isso que existem leis, e são leis constituídas por Deus. Aí quando a gente se trata de falar da pena de morte, meu amigo, minha amiga, se a lei cai, se a pena de morte é implantada no país, agora me diz, se a lei é implantada no país, a pena de morte, agora me diz, você acha que uma pessoa vai cometer crimes assim à vontade, a rolé? Porque estão cometendo crime feito água. Hoje você não pode nem olhar torto para uma pessoa, você já leva tiro na cara se você quer saber. Então uma briga no trânsito, você é capaz de morrer ali na frente do seu filho, na frente da sua esposa, ou de algum parente, de um amigo que estiver dentro de você, no seu carro, com você. Por quê? Porque é uma lei muito injusta demais. Porque a pessoa sabe, eu vou lá e meto o pipoco no peão, aí eu pego o advogado bom, pego a peninha menor ali, de 1 ano, meio ano, às vezes nem pego, vou responder processo em liberdade. É assim que o Brasil está favorecendo a muitos criminosos. Por isso que estão matando o jeito feito água, por isso que tem pessoas inocentes morrendo à torto direito, por isso que as violências sexuais estão aumentando cada vez mais com as mulheres. Por isso que está aí muitos pedófilos aí soltos à vontade. Por quê? Porque a lei do nosso país é uma lei fraca. Não há homens competentes de criar uma lei comum. Não existe competência. Veja só, em Números, capítulo... Veja só, em Números, capítulo 35, versículo 16. Eu vou dar uma lida aqui para você ver. Ó. Porém, se o ferir com instrumento de ferro e morrer, instrumento de ferro nós vamos falar, é faca, é revólver, né? Na linguagem de bandido os caras não falam revólver, eles falam um ferro, né? Um teco, um ferro. Então já fala aqui, já deu para dizer que já está sendo condenado. Porém, se o ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é. E certamente o homicida morrerá. Veja aqui, é a pena de morte.
O que a Bíblia fala aqui com relação à pena de morte? Já está falando. Se você ferir e matar uma pessoa com um tiro, uma pessoa com uma facada, a paulada, a pedrada, você é um homicida. E ainda fala, e certamente o homicida morrerá. Ou seja, da mesma forma que você matou uma pessoa, você vai ter que pagar com a sua própria vida também. Ou se lhe ferir com uma pedrada de que possa morrer, e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se eu ferir com o instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer, e ele morrer, homicida é. Veja só. E certamente morrerá o homicida. De novo a Bíblia falando, eu estou lendo seguidinho. De novo falando, tal coisa você é homicida. Matou, você é homicida. Então você vai morrer. Matou, você é homicida. Então você vai o quê? Morrer. Tá falando aqui. Então você vê que a Bíblia fala, vai morrer. Então quer dizer, a Bíblia ela é claramente, pessoal, a favor da pena de morte. Porque ela é constituída, todas as autoridades é constituída por Deus. Todas as autoridades é constituída por Deus. Mas aonde que entra o perdão de Deus nisso para esse tipo de pessoas? Simples. Coisa muito simples. É só ter um entendimento. Você é inteligente. Nós somos inteligentes. Você é inteligente. Deus deu capacidade de nós sermos pessoas inteligentes. Aonde que chega o perdão de Deus? Simples. Aí, meu camarada, aí o problema já não é meu, não é seu e nem das autoridades. A autoridade fez. Certo? Digamos que tem a pena de morte. Foi lá e pegou lá o assassino lá que matou a moça lá. Pegaram esse lá. A condenação é pena de morte. Aliás, não poderia ter outro tipo de condenação. Tem que ser pena de morte e fim de papo. Até diminuir as cadeias, se você quer ter uma ideia. Certo? Pena de morte. Pronto. Tá, é que nem lá nos Estados Unidos. Vai pro corredor da morte. Poxa, no corredor da morte, meu camarada, ali no corredor da morte, o camarada, ele já tem, ele tem até o dia de sua morte de se arrepender dos seus pecados. Entendeu? Deus ainda pode salvar essa pessoa, mas não vai salvar para viver neste mundo. Vai salvar para viver a eternidade com Ele. Estão compreendendo? Aí, a partir dali, o problema já não é nosso, mas a pessoa já está no corredor da morte. Ela sabe que já está chegando o dia de que ela vai morrer, de que ela vai pagar pelos seus erros, de que ela vai pagar pelos seus pecados, de que ela vai pagar pela lei dos homens, constituída por Deus. Ou seja, durante que ela está ali no corredor da morte e chegando próximo o dia da execução, então é os momentos que ela vai estar isolado do mundo. Aí é o momento da pessoa se encontrar com Deus, vai se arrepender, pronto, fim de papo. Aí acabou. Aí daí não cabe nem a mim nem a você se Deus for salvar a pessoa. Por quê? Porque até o dia da morte ela se arrependeu. Foi assim com Jesus na cruz. Jesus, quando foi crucificado, tinha dois ladrões com ele. Dois bandidos com ele. Um se achou no direito de que, além de olhar para Jesus, né, se achou no direito de que Jesus tinha que se soltar e ainda soltar ele. Então quer dizer, esse não se arrependeu. Agora o outro não. O outro mesmo ali na cruz do Calvário, mesmo ali junto naquela cruz ali do lado de Jesus, ainda falou para Jesus, ó, ainda ele mandou o outro calar a boca. Ele mandou, falou, ó, cala a sua boca, rapaz, porque o negócio é o seguinte, este homem aí, ele não fez nada, como nós fizemos. Nós matemos, nós roubemos, nós fizemos coisa errada e estamos pagando pelo nosso preço, é a nossa pena de morte. Agora, este homem não foram com essas palavras, mas temos que falar assim. Aí o que Jesus fez? Olhou para esse outro e falou, ó, hoje mesmo você vai estar comigo
ao lado de meu Pai. Por quê? Porque quando esse mesmo ladrão que estava ali na cruz, ele olhou para Jesus e falou: Senhor, perdoa os meus pecados. Quando chegar até lá, lembra de mim. Quer dizer, mesmo sendo condenado à morte, mesmo sabendo da sua consciência que tinha que pagar pelo preço, mesmo assim, ele sabendo que tinha que pagar pelo preço, ele podia ter falado: ó, me perdoa, Senhor, mas me tire dessa cruz. Não, ele simplesmente abraçou mesmo aquela pena da morte, certo? Abraçou mesmo a pena de morte, certo? Porque ele sabia que ele tinha que morrer mesmo pelos crimes cometidos, só que ele teve a oportunidade e se arrependeu. Então quer dizer, Jesus morreu ali e os dois ladrões também morreram. Só que um foi com Jesus e o outro. Então um foi salvo e o outro foi condenado. E não é diferente, não vai ser diferente numa pena de morte. A pessoa, ou ela, até o dia da sua morte, ou ela se arrepende do crime que cometeu, passe a buscar a Deus até o dia da sua execução. Eu acredito, pessoal, eu acredito, seja o que for, se existir isso, e a pessoa ali, sabe, no corredor da morte, saber que está chegando o dia, e ela sabe que não tem como voltar atrás, ela sabe, puxa vida, o que eu faço? Aí ela vai se arrepender. Você acha que uma pessoa dessa, quando ela recebeu o perdão de Deus, certo? Ela vai sentir em paz. Ela vai começar a sentir em paz. Deus vai começar a transformar a alma, a vida daquela pessoa por dentro. Quando chegar o dia da execução, você acha que a pessoa vai se desesperar? Você acha que ele vai ficar suando? Você acha que ele vai ficar doido, vai se desesperar? Não vai. Muito pelo contrário. Ele é capaz de ir alegre. Não alegre por ter recebido a condenação e se achando porque fez tal coisa. Não, porque ele se arrependeu, buscou a Deus, Deus foi com ele, perdoou os pecados dele, aí ele vai ser executado e pronto. Ele vai alegre. Se duvidar, certo? Ele vai até louvando e glorificando a Deus, porque ele se arrependeu dos seus pecados. Ele abandonou aquilo ali. Pô, mas ele foi executado, Jordão. Sim, ele foi executado na lei do homem, na lei constituída por Deus. Por quê? Para ter disciplina. Palavra simples, disciplina. Entendeu? Aí, meu camarada, se a pessoa se arrepende, então disciplina. Se tem uma pena de morte no país, no nosso país, para tais coisas que eu falei, a pessoa vai pensar 1000 vezes de cometer um crime. Porque ela sabe que ela vai ser penalizada por aquilo ali. E pode pagar um dos melhores advogados que for. Não vai tirar o direito da condenação. Não vai tirar o direito. Estão compreendendo? Aí com relação a perdão a Deus, aí fica com ele. Aí o problema é com Deus. Aí quem resolve essa situação é Deus. Mas Deus também não vai tirar ele dali, do corredor da morte, para partir para a vida. Aliás, eu até seria melhor mesmo que eu abraçasse de vez a pena de morte. Então eu abraçasse de vez a pena de morte, mas eu me arrependeria, certo? Porque o negócio é o seguinte, meu camarada. O problema é depois. O problema é a sua alma. É que nem eu sempre falo, se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Se um criminoso chegar e te matar agora, meu camarada, para onde vai a sua alma? Por mais que foi tirada de você, mas mesmo assim, para onde vai a sua alma? Então veja só como que as coisas... É simples, mas é que nem eu falei, não tem autoridade e competência para isso. Não tem. Então não devemos perdoar, não sei o quê. Poxa, como que você vai perdoar um pedófilo, um estuprador? Como você vai perdoar alguém que causou morte na vida de alguém? Me diz. Sabe por que a criminalidade aumenta? Sabe por quê? Que nem eu falei, não tem autoridade competente para isso. Não tem.
Não tem autoridade. A única coisa que o cristianismo mudou o meu pensamento foi de querer fazer justiça com as próprias mãos. Foi a única coisa que Deus mudou o meu pensamento com relação a isso. Ele me mostrou a favor da pena da morte. Ele falou, você não está errado de você exigir isso da sua autoridade. Você não está errado de você requerer isso da sua autoridade. Você está querendo. Mas você também é ciente de que se você cometer tal coisa, você vai estar sujeito a isso. Então eu vou mostrar lá atrás, um pouco depois, porque aonde que Deus mudou esse meu lado desse pensamento de querer fazer vingança. Mas a Bíblia fala, olha só, não tem desculpa. Um dos 10 mandamentos de Deus diz, não matarás. Quer dizer, se o mandamento de Deus fala para você não mate, então se a Bíblia fala não matarás, então você não tem que matar. E quando a lei é constituída, a pena de morte, por exemplo, no Brasil, é constituída a pena de morte no Brasil, entra essa lei de Deus. Não matarás. Por quê? Porque se você matar, aí você vai estar sujeito a ter a mesma lei que é a lei constituída por Deus, a lei das autoridades, que é a pena de morte. É a mesma coisa. Você não quer ter problema, você não quer ter problema com polícia na sua casa? Você não quer ter problema com autoridade, com juiz no seu calo, no seu calcanhar? Então, olha os mandamentos. Não matarás, não furtarás, não roubarás. Pronto. Por que tem gente que fala tanto mal da polícia? Tanto mal das autoridades? Por quê? Porque eles cometem crime. Uma pessoa que não comete crime, ela tá em paz, ela tá livre, como ela fala, eu não devo nada para ninguém. Claro. Por que a pessoa fala que não deve nada para ninguém? Por quê? Porque ela não tá cometendo algo que o juiz tem que chegar lá e dar condenação. Que tem que ter um problema com os autores. Entendeu? Então, se você não quer ter polícia no seu calcanhar, meu camarada, então obedeça às autoridades. Obedeça às leis que estão sendo impostas a nós. Simples. Não é assim? É só obedecer e pronto. É que nem eu falei já hoje. Se eu não quero ter problema lá na frente por causa de um celular no volante, então eu não vou dirigir com o celular no volante. Se eu não quero ter problema em velocidade, a hora que eu passar o radar, então eu vou andar no limite que está me pedindo. Simples. Porque você tem que estar na lei. Agora, se eu ultrapassar essa lei, se eu ultrapassar essa autoridade, aí sim, cabe a mim, na minha consciência, de aceitar este meu erro, de aceitar isso daí e ficar calado e fim de papo. Então você vê que a pena de morte, pessoal, não é algo assustador, sabe? Tem gente que se assusta em falar em pena de morte. Tem gente que se assusta. A pena de morte é que nem eu falei aqui. Nós lemos aqui na Bíblia, lá no livro de Romanos. Certo? A autoridade não é para trazer terror a uma pessoa de bem. Por que a pena de morte vai servir para uma pessoa de bem? Se a pessoa de bem não faz nada para merecer. Por que a pena de morte tem que ser para uma pessoa de bem? Por que as leis rígidas tem que ser para uma pessoa de bem? Claro que não. Todas as leis constituídas por Deus. Por quê? Porque são tudo constituídas. Então é só você andar na linha. Eu conheço gente aí, que os pais, digamos assim, separados, que volta e meia indo pra cadeia por causa de pensão. Mas, se o juiz condenou de você pagar a pensão pro seu filho, poxa, meu camarada, vai lá e paga a sua pensão e pronto. Vai lá e paga lá o seu dinheirinho, lá, dá a pensão lá, dá o alimento pro seu filho e pronto, e fim de papo. Ande na lei. Que aí você não vai ter problema. Não vai ter. Outra parte da Bíblia que fala com relação à pena de morte. Isso é a boca de Deus que fala.
Olha só, no livro de Gênesis, lá no início da Bíblia, capítulo 9, versículo 6, Deus fala bem assim, digamos lá, implantou a pena de morte no Brasil, pum, certo? Aí a autoridade, né, aí a autoridade máxima, se eu fosse uma autoridade máxima e aprovasse a pena de morte, eu ia colocar a seguinte coisa, a lei tal, 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 número tal, 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 artigo tal, tal, tal. Aí eu colocaria assim, e disse Deus, quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Então isso aqui, pelo homem, o seu sangue será derramado, não é vingança não. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Ou seja, quem derramar o sangue do homem, quem matar aquela pessoa, cometer crime com aquela pessoa, crime de morte, o seu sangue será derramado. Ou seja, você será penalizado pelo crime que você fez. Por quê? Porque você não só matou uma pessoa, mas você destruiu com a imagem e semelhança de Deus. Porque você, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Estão compreendendo? É como se você passar a faca no meu pescoço, é a mesma coisa que você está passando a faca no pescoço de Jesus. Se eu te der um tiro na cabeça, é a mesma coisa dando um tiro na cabeça de Jesus. Então, se eu matar, se eu fazer esse tipo de crime, na lei que tem, no país que tem a pena de morte, então eu vou, infelizmente, sim, pagar pelo preço. Quantos brasileiros nós tivemos em outros países que eles foram lá para outros países, cometeram crimes em outros países e foram penalizados lá? Você conhece histórias de muita gente, até por tráfico. Porque eles sabiam daquela lei, eles sabiam que naquele país lá, que o tráfico, que assassinatos, homicídios, se cair ali é pena de morte. Eles estavam cientes, mas mesmo assim, eles não deram bola pelaquela lei. O que eles fizeram? Cometeram os crimes que causam pena de morte. Aí o que aconteceu? Foram pegos. Aí o que deu? Deu pena de morte. Tanto é que até a justiça brasileira foi até lá nesses outros países tentar trazer o fulano de lá para cá. Por quê? Por que eles foram fazer isso? Porque a lei no Brasil não funciona. Entendeu? A lei no Brasil não funciona. Quer dizer, aí ele viu que ele cometeu. Então, quer dizer, se o Brasil conseguisse tirar essas pessoas que morreram lá em outros países, por penalizado a morte, então é como se fosse chegar e dizer, cara, se quer cometer crime, comete lá no país, lá no Brasil, porque lá não tem esse tipo de coisa. Então lá você está livre, certo? A matar, a roubar, a traficar, a fazer o que você quiser. Porque o nosso Brasil é um verdadeiro carnaval. É o oba-oba. Só que não conseguiram. Por quê? Por que eles não conseguiram? Porque lá os caras levam o negócio a sério. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Você conhece a história dos Estados Unidos. Estados Unidos é um país que também tem pena de morte. Tem pena de morte. E tem gente até hoje tá lá. Tá no corredor da morte. Tem gente que tá 10, 20 anos ainda no corredor da morte. E não vai sair de lá. Só que lá as leis funcionam. E lá não tem tanto homicídios, assassinatos, não. Não tem. Não tem tantos homicídios e assassinatos como aqui no nosso país tem. Nesse exato momento que nós estamos aí, ó, fazendo a transmissão ao vivo, nesse exato momento tem uma pessoa que está sendo executada. E você não sabe. E você não sabe. Quantos cadáveres estão sendo achados por aí? Hã? Quantos?
cadáveres estão sendo achados já em estado de decomposição. Por quê? Porque alguém cometeu crime contra aquela pessoa. E ainda assim, até estão ocultando o cadáver. Por quê? Porque os caras não estão nem aí. Não estão nem aí. Sabe que se aqui no Brasil, se eles pegar uma pena por cometer homicídio, assassinato, eles vão lá, o juiz vai lá, decreta lá 20, 30 anos, mas o cara não fica 5, 6 anos. Não fica. Se mudasse de vida lá dentro da cadeia, tudo bem. Tem trabalhos evangelísticos dentro da cadeia. Tem até igrejas criadas em alguns presídios. Mas nem todo mundo vai. Nem todo mundo quer mudar de vida, não. Aí o que eles fazem? Eles querem sair para continuar cometendo crimes. Aí eles continuam cometendo crimes. Fogem da cadeia, cometem crime, fazem assalto, matam. Você está sujeito, meu amigo, minha amiga, a morrer num ponto de ônibus por causa de um celular, por causa do carteiro de dinheiro, a morrer no volante porque você vai reagir ao assalto. Nós estamos sujeitos nas mãos desse tipo de pessoas. Nós estamos sujeitos à mercê nas mãos desse tipo de pessoas. Por que nós devemos pedir realmente a pena de morte? Para esse tipo de gente. Obviamente que vai ter que ter uma grande avaliação, certo? Não é uma coisa simplesmente matou, já vai direto para a pena de morte. Não, vai preso, vai passar por um processo, tudo, certo? Comprovou que cometeu aquele crime, está comprovado mesmo, comprovado. Estão compreendendo, pessoal? Aí é o que acontece. Hoje os crimes estão desse jeito. Estão matando a torto direito, certo? Não estão nem aí. E a Bíblia está aqui, ó. Eu falei para você. Ela é a favor da pena de morte. Deus constituiu as autoridades. Entendeu? Deus constituiu presidente, deputados e tal. Constituiu polícia, constituiu isso, constituiu tudo aquilo. Já o diabo não, né? Assim como Deus criou a justiça, a lei para o povo de bem, o diabo constituiu o quê? Constituiu homens contra essas leis. E quais são os homens que são contra essas leis? O que mata, o que rouba, o que comete estupros, violências, que comete tráficos. Tudo aquilo que é contra a lei, existe aqueles que são os da contra-lei. Os que é da lei, é da lei. Os que são da contra-lei, são esse tipo de gente. Que são pessoas que estão sujeitas a quê? A cadeia, a morrer na mão de um do outro, morrer na mão de bandido com bandido, e assim por diante. Então veja, se você não quer ter problema com polícia, meu camarada, com autoridade nenhuma, então é só você andar na lei. Entendeu? É a mesma coisa. Eu tinha um plano até de fazer vingança pela morte do meu pai. Mas essa palavra me tirou da cabeça. Então por isso, por quê? Porque se eu estou gritando a pena de morte porque eu quero que a lei seja rígida mesmo e coloque pena de morte no nosso país, isso significa que se eu cometer o que está escrito aqui, eu também vou ser penalizado. Veja só, lá em Números 36, capítulo 35, versículo 19, já diz assim, ó: o vingador do sangue matará o homicida. Quer dizer, uma pessoa vai se vingar. Ela não quer nem mais saber das autoridades. Não, eu vou vingar a morte do fulano, eu vou vingar a morte do ciclano. Aí ele vai lá e encontra o assassino, o homicida. Ele vai lá e mata. Ele vinga a morte, ele derrama o sangue daquela pessoa. Então quer dizer, se eu cometer vingança, eu vou estar sujeito também à pena de morte. Mas por que, Gerdau? Sim, porque eu estou tirando uma vida daquele que tirou a vida de outra vida.
Quer dizer, eu estou cometendo o mesmo crime. O mesmo crime, o crime de assassinato, o crime de homicídio. Por mais que tenha uma palavra chamada vingança. Então, por isso que Deus já constituiu a lei para isso. Justiça. Constituiu para isso. Para que, se a lei fosse uma lei certa no nosso país, digamos assim, se o nosso país tivesse uma lei certa, se eles desse valor às leis, então, meu camarada, então não vai precisar uma pessoa se vingar, derramar o sangue de outro, sujar as mãos de sangue por causa de um mau elemento. Estão compreendendo? É que nesse dia eu vi um vídeo aí de que pegaram um cara aí que era ladrão de fio, sabe? Pegaram ele, amarraram ele, certo? Jogaram no chão, jogaram água nele, aí falaram, se quer fio mesmo, se quer roubar fio, se quer fio, e choque no peão. É ladrão, mas choque nele, choque no ladrão, e chute na cara, chute nas costelas, e metendo ali, certo? Ah, mas era ladrão, sim, era ladrão. Só que agora você também está cometendo crime. Porque você pegou o ladrão, em vez de chamar a polícia, mandar prender, certo? E reforçar para que fique na cadeia, certo? Reforçar que fique na cadeia. Aí o que acontece? As pessoas não fizeram isso. Eles foram lá e foram fazer a sua justiça do jeito deles, a justiça do homem. Quer dizer, acabou cometendo crimes do mesmo jeito. É crime do mesmo jeito. E ainda pior, ainda fica como cárcere de privado também. Então é assim que funciona. Então por isso que eu falo, eu como cristão sou realmente a favor da pena de morte no nosso país. Porque se tivesse pena de morte, não existiria tanta violência como hoje se vê no nosso país. Não existe tanta violência. Não existe. Não existe. Reflita sobre isso na nossa transmissão. Qualquer dúvida você pode ver aí. Tá aí aí no status aí. Você pode pegar na Bíblia. Você pode ler na Bíblia aí. Tá. Entendeu, pessoal? Porque o nosso país está desse jeito. Você está sujeito a tudo. Então não é pecado. Jamais você vai desagradar a Deus com esse tipo de pensamento, dizer, não, eu sou a favor da pena de morte. Jamais. Entendeu? Jamais. Que nem eu li aqui, certo? Toda alma, certo? Está sobre as autoridades. Por que os políticos hoje abusam, faz porcarias e porcarias no nosso país? Porque eles estão autoridades. Por quê? Porque eles são autoridades, estão acima de tudo. Só que eles vão ser cobrados. Vão ser cobrados. Aliás, as eleições já estão aí para isso. Eu agora, antes de chegar às eleições, eu vou procurar saber o candidato que é a favor da pena de morte. Não vou falar o nome de um porque eu não estou aqui para fazer propaganda política para ninguém, certo? Porque esse um é a favor sim da pena de morte. Mas também tem outra coisa que está errado aqui que já não vai bater comigo. Estão compreendendo, pessoal? Olha que a Bíblia ainda fala, só para nós encerrar. Não vos vinguei a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança. Ó, Deus fala, minha é a vingança. E eu recompensarei, diz o Senhor. Quer dizer, se existisse pena de morte, meu camarada, então não precisa você sair se vingar, não. Desde que Deus constitui autoridade para isso, que Ele resolve. Estão compreendendo? Eu vou ler uma parte aqui só para nós encerrar. Portanto, se levantar contra uma autoridade, se você se levantar com uma autoridade que foi constituída por Deus, seja espiritual, seja no civil, seja judicial, é um ato de desrespeito, principalmente de rebeldia,
que acarreta graves consequências e desordem social. É claro que se uma autoridade exige algo que é contra a justiça humana, você entendeu essa então? Então tudo que tiver a gente temos que ser obediente. Se a autoridade passar dos limites, eles vão ser cobrados por Deus também. Por quê? Porque daí a autoridade máxima é Deus. Então eles vão ser cobrados. As pessoas, o mundo clama por pena de morte. Amanhã depois, esses governantes vão ser cobrados por isso. Porque ainda estão sendo derramadas sangues e mais sangues e mais sangues. Sangues e mais sangues e mais sangue. Por quê? Porque não tem autoridade competente de criar uma pena de morte para o nosso país. Cada qual com a sua consciência. Eu sei que tem alguns que é contra. Eu sou a favor. Certo? E eu sou a favor, tá aqui, ó. Não é nem pelo pensamento, mas eu... Então eu sou a favor, baseado aqui, ó. Na Bíblia. Certo? Porque se eu tô levando a minha vida eu tô levando aqui, ó. Baseado nas escrituras sagradas. O que tiver que tá ao meu favor, no meu pensamento, e tá batendo aqui, então, meu camarada, então eu tô no caminho certo. Tá certo? Mas lá na frente, provavelmente amanhã ou depois, eu vou fazer um estudo mais com relação à pena de morte e vou postar aí nas redes sociais, no Google+, em grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram. Então eu vou postar em escrita tudo, versículo por versículo, com relação a mais ainda sobre a pena de morte. Tá certo? Um grande abraço a todos vocês e gostaria também, se você tiver uma ideia, se querer saber algo com relação a alguma coisa, através da palavra de Deus, onde que está escrito, se quiser que eu faça uma transmissão para algo, é só você escrever no rodapé ali, certo? O que você quer, quais suas dúvidas, que lá na frente eu posso fazer também uma transmissão, tá certo? E em breve eu vou fazer uma outra transmissão também que vai mexer com muita gente, que é com relação à idolatria, tá certo? Então Deus abençoe a todos, eu agradeço aqueles que assistiram no nome do Senhor Jesus. Só para encerrar, eu vou deixar um versículo aqui, não vou nem falar, mas você vai meditar nela. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Aqui fala sobre a tribulação, sobre a besta e tudo, mas você pode levar isso em consideração com relação ao que nós falamos sobre a pena de morte.